Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Filho e filha, Deus tem uma mensagem de consolo, de alívio, de confiança ao teu coração hoje. E eu desejo que esta palavra, essa mensagem, possa encontrar muitos corações aflitos e angustiados. Que o nosso Deus, que é um Deus de promessa, possa te visitar hoje, possa fazer morada no teu coração, que você possa ter um dia repleto da sua paz, da sua luz, um dia abençoado nos caminhos do Senhor, e que o Espírito Santo seja seu fiel companheiro para tudo que você vir a passar, tudo que você vir a precisar. Precisamos nos agarrar, meus irmãos, em todas as graças que Deus derrama nas nossas vidas, muitas vezes nem percebemos. Deus está ao nosso lado para dar o suporte que mais precisamos. Cabe a nós reconhecer que não podemos nada sozinhos, que a nossa dificuldade de hoje pode ser aliviada num Deus que tudo pode. E esta palavra é para você, que está muito cansado de tudo e está prestes a desistir. A palavra de Deus vai nos dizer em Mateus capítulo 10, e quem não toma sua cruz e não segue após a mim, não é digno de mim. Eu tenho certeza que você deseja ser digno de ser um discípulo de Cristo. Muitos talvez podem estar representando esse discipulado de outra forma. Muitos acreditam que seguem a Jesus, que o adoram, que o veneram, mas na verdade não entendem o que é realmente um seguimento a Cristo. Não é que Deus queira o nosso mal, mas é necessário que nós venhamos a nos assemelhar à vida dele em tudo. A vida de Cristo foi uma vida de cruz, de dificuldade, mas em nenhum momento ele ficou esquecido pelo seu Pai. Tanto é que ele venceu a morte e ressuscitou. E esta palavra pode chegar ao teu coração justamente para trazer o alívio que você tanto precisa. A cruz não é o fim. A cruz não é a derrota. A cruz não é a morte. A cruz é um momento de passagem. É um momento de deserto. É um momento que precisamos nos santificar. Porque muitas vezes a cruz, além da dor que ela traz a nós, devido às dificuldades, os problemas, o desânimo, a cruz também é possível fazer uma conversão verdadeira no coração dos fiéis. É possível se obter a santificação com a cruz, porque na maioria das vezes as pessoas só procuram a Deus na cruz, meus irmãos. Existem as exceções, e se você é uma dessa exceção, glória a Deus, aleluia. Mas na maioria dos casos, as pessoas só procuram a Deus quando estão na dificuldade. Se você está passando hoje por uma dificuldade, queira saber você e ter a certeza que é a Cristo que você está servindo. Eu sei que muitas vezes no auge da emoção, no auge do desespero, do desânimo, da falta de fé, queremos nos desvencilhar dessa cruz. Queremos que ela desapareça. E aí nos perguntamos, por que comigo? Por que está acontecendo comigo isso? Será que Deus não me ama? Será que Deus não me enxerga? Mas o que não podemos nos esquecer, que o caminho com Cristo é um caminho com cruz, meus irmãos. Não existe caminho com Cristo sem cruz. Se alguém prega isso para você, é um mentiroso. Jaz o maligno neste mundo que tenta confundir os pensamentos dos fiéis, dos seguidores de Cristo, colocando inverdades em nossa cabeça, que nós já fomos derrotados porque não conseguimos carregar a nossa cruz de todos os dias,
Onde está o seu Deus que não lhe ajuda? Na verdade, Deus nunca vai tirar uma cruz aos que querem seguir a Cristo, porque esta é a condição. Deus vai nos dar forças para conseguir levar essa cruz. Por isso, se hoje você está desanimado, está sem forças, está sem fé, não peça a Deus que tire a sua cruz, não. Todos nós que queremos ter esse segmento como elo, como foco na nossa vida, precisamos abraçar a cruz, precisamos aceitá-la, mas precisamos saber conviver com ela. Aceitar quer dizer saber conviver, meus irmãos. Não precisamos renunciar à cruz, não. Precisamos aprender a conviver com ela. Se a sua vida está fácil demais, desconfie. A palavra nos dirá também em Coríntios, porque a palavra de cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Muitos não vão entender que a cruz é um elo, é um caminho de santificação, é um caminho de salvação para a nossa vida. Muitos vão pregar a teoria da prosperidade, uma teoria que vem nos afastando cada vez mais de Cristo. Não caia nessa cilada. Se você deseja realmente servir a Cristo, você vai ter problemas, você vai ter dificuldades. As dificuldades e problemas não vão acabar, mas a única diferença é que você vai ter um Deus do teu lado. É isso que você deve pedir, força para todos os dias vencer uma batalha. Não peça a Deus que tire os problemas de você, mas que você possa vencê-los com Ele. Porque quando não fazemos assim, meus irmãos, entramos pela porta larga e não obtemos a nossa salvação. Entre pela porta estreita, pela cruz, pela peleja, certos que lá na frente a ressurreição virá. O caminho de cruz não é para sempre, como foi dito, é um caminho de passagem, é um deserto que não vai se perdurar para a vida toda. Nós precisamos ter resiliência, precisamos ter fé e confiança que assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Em Hebreus nos dirá, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Talvez você precise continuar suportando. Até quando, irmã? Até quando eu não sei. Só Deus sabe da nossa vida, do nosso destino, do nosso futuro. Não peça a Deus que te tire a cruz, porque senão você não vai ser seguidor de Cristo. Peça a Deus que venha te fortalecer nessa batalha. Quantas pessoas têm inúmeras cruzes, não apenas uma, e pensam que Deus as esqueceu. Na verdade, todas as pessoas que têm cruzes a serem carregadas é porque são lembradas por Deus. Porque é através da cruz que nós vamos nos salvar. É através da cruz que nós vamos nos santificar. O que adianta ter uma vida boa, uma vida fácil neste mundo e lá na frente se perder? Eu quero ser seguidora de Cristo, e você? Mesmo que eu passe pelas maiores dificuldades, mas com a certeza que a minha vitória virá. E eu gostaria que você tivesse essa mesma percepção, essa mesma força vinda de Deus para você, para que você não venha sucumbir, para que você não venha ser confundido por qual caminho que você deve seguir. Se hoje você está com cruz, está com problema, está com dificuldade, está com medo, este é o caminho. Nada que é fácil é bom, meus irmãos. Por mais que achamos que é o caminho do Senhor que nos trará vida e vida em abundância. Gostaria muito que o Espírito Santo tocasse o seu coração para que você pudesse entender e aceitar que os seus problemas de hoje não precisam ser suportados sozinhos. Existe um Deus que pode caminhar ao teu lado e trazer o alívio e o consolo que você tanto precisa, trazer a resolução para os seus problemas mais difíceis. Por isso,
Que o Espírito Santo possa te entregar esta palavra para que você possa confiar que existe um Deus maior que olha pela nossa vida e não nos deixa perecer. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao 33. Deus quer falar com você. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quantas coisas precisamos renunciar, e uma delas é a convicção de achar que a nossa vida sempre tem que ter coisas boas e não devemos passar por coisas difíceis. Filho e filha, esse pensamento é um pensamento do mal, um pensamento maligno. Como eu falei, Deus não quer o nosso mal. Mas para que nós possamos ser realmente seguidores de Cristo, a cruz precisa estar presente na nossa vida. Eu sei que muitas pessoas talvez não aceitem essa verdade. Muitas pessoas apenas procuram versículos bonitos, palavras bonitas, coisas que lhes agradam. Mas precisamos ser fortes o suficientes, resilientes o suficientes, para saber lidar com a dor, lidar com a dificuldade, lidar com o cansaço, com o desânimo. A solução para a nossa cruz não é apenas eliminá-la da nossa vida. A solução para a nossa cruz é saber carregá-la da forma correta. E só vamos conseguir carregá-la da forma correta se buscarmos o refúgio seguro, se buscarmos o alicerce que vai nos apoiar, que vai nos sustentar, e esse alicerce só vem de Deus, meus irmãos. Sinto lhe dizer, os problemas eles vão continuar. Entra ano e sai ano, sempre tem um problema novo, mas é a forma que nós lidamos com eles é que fará toda a diferença. Não se apegue com as coisas daqui, se apegue com a força do alto. Não se apegue às suas próprias forças, escolha se apegar às forças de Deus. Tudo que nós temos aqui é emprestado, meus irmãos. É o nome do Senhor que deve ser glorificado e louvado para todo sempre.
É Ele que deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Mesmo que nós queiramos renunciar à cruz de todos os dias, não podemos fazer porque assim Jesus não fala para que nós façamos. Gostaria muito de orar por você que está com dificuldade de se desapegar das coisas daqui, que quer viver uma prosperidade aqui a todo custo e quer se eximir dos problemas, das dificuldades, da cruz de cada dia, da cruz que Deus te deu, porque você acha que não é o certo. Se você não quer seguir a Cristo, talvez não seja certo mesmo. Mas se você quer seguir a Cristo, é esse o único caminho. A única diferença são as formas com o qual você vai usar para levar essa cruz. A cruz não precisa ser tão pesada se nós não quisermos. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E realmente o alívio vem dele. Gostaria de orar por você que se sente tão cansado, tão cansada, que às vezes não consegue nem pensar que realmente o caminho da cruz é o caminho único e verdadeiro para a nossa vida. Está tão cansado, sobrecarregado das situações que te encontram, que te abordam, que te visitam, que a única coisa que você quer pensar é se livrar desse problema e dessa cruz. Todos nós temos uma missão aqui, meus irmãos, e nesta missão vão ter bons dias e maus dias. Precisamos ter força do alto, do coração de Deus, para que possamos suportar. Se for possível para você, feche os seus olhos, acalme o seu coração. Deus quer falar com você. Pai amado, Pai querido, quantas cruzes, Senhor Jesus, todos os dias são deixadas de lado em prol de um caminho fácil, um caminho largo, um caminho sem dificuldade, sem dor. Senhor Jesus, só Tu tens o poder de aliviar a dor dessas pessoas, o cansaço, a aflição, o medo, Senhor Jesus. Quantas pessoas têm medo de não conseguirem carregar as suas cruzes? Quantas pessoas acham que estão sozinhas nessa missão de carregar o peso dos seus fardos? Mostra a elas, Senhor Jesus, que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor está ao lado de quem quer que o Senhor esteja. Mostra essas pessoas, Senhor Jesus, que largar a cruz e se revoltar contra ela não é a opção melhor. Que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. E não é porque estamos passando por dificuldades, por problemas, que o Senhor nos esqueceu. Muitas vezes nem percebemos que o Senhor está ao nosso lado, nos ajudando a carregar nossa cruz, porque se não fosse assim, a cruz seria muito mais pesada. Filho e filha, coloque no coração do Senhor. Ele está aqui no meio de nós. Fala: Senhor, eu não aguento mais carregar esta cruz. Vinde em meu auxílio, socorrei-me. Peça a Ele neste momento. Muda a realidade, Senhor, para que ambas sejam o suficiente para enfrentar o que tiver que enfrentar pela frente. Fortalece vidas e corações, Senhor, para que tudo que vem ao nosso encontro possamos lembrar que existe um Deus maior que pode vencer tudo isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, amada irmã, não renuncie à sua cruz. Não se você quiser ser um seguidor de Cristo. Aguente firme, peça força ao nosso Senhor, que Ele te sustentará. Nunca temas, nunca tenha dúvidas disso. Deus faz uma promessa e é nela que devemos confiar. Se for possível para você, coloque nos comentários: suportarei a minha cruz com Cristo. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir.